Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe a investigar e responder questões que nem a ciência e nem o conhecimento comum conseguem explicar. Desde muito tempo, os homens têm tentado retratar Deus por meio de imagens, cada qual à sua maneira. De Michelangelo a William Blake, entre outros artistas sacros, muitos representaram Deus com feições humanas. Destaque para as obras de Michelangelo estampados no teto da Capela Sistina em Roma, entre outras expressões semelhantes. Com o avanço da tecnologia e o fácil acesso a recursos como a inteligência artificial, encontramos na internet um grande número de imagens de Deus nas mais diversas e criativas situações. Vemos Deus glorioso em seu trono, acompanhado de seu amado Filho Jesus Cristo. Vemos Deus criando, o vemos ouvindo orações, e ainda vemos imagens dele entristecido. Enfim, hoje existe um sem número de imagens de Deus criadas por internautas retratando-o com características humanas. A própria Bíblia, em vários relatos, descreve Deus com características humanas. Em Provérbios 15:3 lemos: Os olhos de Jeová estão em todo lugar. Em Salmo 116:2 lemos que Jeová inclina seu ouvido para as preces do salmista. Isaías 55:11 diz que o que sai da boca de Jeová não volta a ele sem resultado. O Salmo 89:13 afirma que Deus tem um braço poderoso e uma mão forte. No Salmo 27:8, Jeová nos convida a buscar a sua face. Em Daniel 7:9, numa visão do trono de Jeová, o chamado Antigo de Dias é descrito com vestes brancas e cabelos brancos como a lã pura. Isaías viu a Deus sentado em seu trono, como registrado em Isaías 6:1. O primeiro mártir cristão, Estevão, ao ser apedrejado, teve uma visão do céu onde Cristo estava à direita de Deus. Relato esse que lemos em Atos dos Apóstolos 7:56. Além desses, encontramos diversos exemplos bíblicos em que Deus é retratado com traços humanos. A essa figura de linguagem que atribui a Deus características humanas, dá-se o nome de antropomorfismo. Tal figura de linguagem vem do grego da junção dos termos antropos, que significa homem, e morfé, que significa forma. Essa linguagem não significa que o corpo espiritual de Deus possua membros semelhantes aos humanos. Os antropomorfismos não devem ser interpretados literalmente, apenas auxiliam os humanos a compreender melhor Deus. Sem tais recursos linguísticos, seria difícil ou mesmo impossível que qualquer descrição divina fosse compreensível a nós. O próprio texto de João 4:24 afirma que Deus é Espírito. Nada se compara a ele, conforme lemos em Isaías 40:25 e Jeremias 10:6. Sem essa forma de expressão, nós, humanos impossibilitados de ver corpos espirituais, não teríamos ideia da grandeza e glória do Criador. Juntamente com o antropomorfismo, outra figura de linguagem essencial para entendermos Deus é a antropopatia. Antropopatia é quando a Bíblia atribui a Deus emoções, sentimentos ou reações humanas para expressar como ele se relaciona moralmente com suas criaturas. O termo vem do grego anthropos, que significa humano, e patos, que significa sentimento. Encontramos relatos de Jeová se arrependendo, se irando, se compadecendo, odiando e se alegrando. Embora a Bíblia retrate Deus com sentimentos e, por vezes, feições humanas, muitos preferem representá-lo sem rosto definido, encoberto por um brilho intenso. Isso porque, por entenderem que Deus é espírito, julgam que representá-lo com feições humanas poderia transmitir a ideia equivocada de que ele possui uma forma física literal. Para eles, qualquer rosto seria produto da imaginação, o que consideram teologicamente inadequado, podendo até conduzir a uma espécie de idolatria visual. Embora aceitem retratar Jesus com feições humanas no céu, não aplicam o mesmo a Deus. Isso nos leva ao tema do nosso vídeo. É pecado criar uma imagem de Deus com feições humanas? Na realidade, não há nada na Bíblia que proíba representar Deus com características humanas. Textos como Êxodo 24 condenam a criação de imagem com o propósito de adoração.
inclusive se fosse uma imagem do próprio Deus, como ocorreu no episódio do bezerro de ouro. Tudo depende da motivação de quem produz a imagem. Se o próprio Deus se descreve com atributos humanos, temos precedente para imaginá-lo de forma semelhante, com base nas Escrituras. Devemos, porém, observar 3 orientações básicas. Primeira, que não seja para adoração. Segundo João, capítulo 4, versículos 23 e 24, Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e verdade, sem imagens devocionais. Segunda, que seja com respeito. As imagens não devem ridicularizar o Criador. Gálatas 6,7 lembra: de Deus não se zomba. E terceira, que não se distancie das Escrituras. Não deve haver exageros ou invenções que distorçam sua representação. 1 Coríntios 4,6 aconselha a não irmos além do que está escrito. Provérbios 16,2 afirma que Jeová examina as motivações. Ele sabe quando somos respeitosos e buscamos retratar suas qualidades e quando somos levianos em relação a ele. Jeová é nosso Pai amoroso e sabe o quanto amamos e desejamos entendê-lo melhor. Convenhamos, como imaginar o Deus feliz de 1 Timóteo 1,11 sem um belo sorriso estampado no rosto? Como visualizar seu amor íntimo e duradouro pelo Filho sem uma expressão de afeto? Ou como compreender sua compaixão pela humanidade sem expressões que comuniquem ternura e amor? Sabemos que Deus não é humano e que nenhum homem pode tocá-lo ou vê-lo fisicamente. Porém, imaginá-lo com feições paternas e amorosas nos aproxima dele e faz com que nosso coração se encha de amor e respeito. E isso é benéfico para a nossa relação com o Pai. O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 13,12 que um dia veremos Deus face a face. Ansiamos pelo momento em que Jeová nos revelará seu esplendor. Quem sabe, vendo-o como ele realmente é. Respondendo, então, à pergunta levantada pelo tema do vídeo, não há indício bíblico que indique que seja pecado representar Deus com feições humanas, desde que isso seja feito com respeito e à luz das inscrições bíblicas. É um prazer ter você aqui em nosso canal. Caso queira se aprofundar mais no assunto abordado pelo vídeo, acesse os links abaixo no primeiro comentário fixado. Queremos pedir que deixe seu like caso tenha gostado do vídeo ou seu dislike se não gostou. Pedimos que emita seu comentário para dizer o que achou do vídeo e o que acha de nosso trabalho na plataforma. Queremos que, se possível, possa se inscrever em nosso canal e que possa divulgar nosso canal em suas redes sociais para que possamos ter um maior alcance. Aproveite para ativar o sininho das notificações para o YouTube avisar quando houver um novo vídeo. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo pessoal com um instrutor exclusivo, na hora e local que você indicar? Totalmente gratuito, sem nem mesmo pagar pelo material didático? Se sua resposta for afirmativa, é só acessar o primeiro link no comentário fixado, preencher seus dados na página para a qual for direcionado, que alguém vai entrar em contato para combinar seu estudo. Segue abaixo o nosso endereço de e-mail, caso queira nos contatar. Obrigado e até o próximo vídeo.